Mateus capítulo 16, você encontra o versículo 24. Amém? Irmãos, essa semana eu fiquei pensando em símbolos que representam uma marca, símbolos que representam até uma nação inteira, né? Metáforas que representam produtos. Por exemplo, você pode colocar a primeira aí, por favor? Olha só esse símbolo aí, veja se você reconhece ele. Que símbolo é esse? Hyundai. O que esse símbolo representa? Se você sabe? O que significa esse símbolo? Às vezes a gente pensa que é o H de Hyundai, né? Mas olha o que significa esse símbolo. É vendedor e comprador satisfeito. Quando você pensa em como foi feito um símbolo e uma marca dessa, você começa a entender a cultura da empresa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você consegue desvendar o que está por trás do símbolo e você consegue entender o que o fabricante ou o criador quer passar para você. O próximo, Adidas. Você já sabe o que significa essas 3 listrinhas da Adidas aí? A maioria de nós não pergunta, mas na cabeça do criador dessa logo aí, significa uma montanha que precisa ser vencida. Então, se é uma montanha que precisa ser vencida, nada melhor do que um bom tênis, nada melhor do que um bom produto. Então, além do nome Adidas ser uma junção do nome do seu criador, que é Adolf Dassler, mas a ideia é que a gente precisa transpor uma montanha. Quantos estão me entendendo? Amém? Passa o próximo aí. Amazon. Você percebeu que essa setinha aí de baixo, ela parece um sorriso? Olha lá, parece um sorriso, essa setinha amarelinha. E ela liga quais letras? A a Z. Então, o que está por trás da logo da Amazon não é só um nome, é que você vai encontrar nessa loja tudo de A a Z e você vai ficar satisfeito, porque aqui nós temos o que você precisa. Então, a logo, a marca, ela traz a identidade do lugar. Por exemplo, a próxima aí. O símbolo da nação americana é a águia. Porque quando eles pensaram na nação americana, eles pensaram em 3 coisas: sabedoria, poder e orientação. Nada mais do que representa essa águia. O próximo, panda gigante. Isso aí tem a cara da China. Aliás, só tem o panda gigante na China. Então são animais que representam até continentes inteiros, como o elefante africano. Não tem como pensar na África e não pensar no elefante. Próximo. E o Big Bang? A Inglaterra. Você sabe que os ponteiros do mundo são acertados pelo Big Bang? A nação inglesa é uma nação extremamente exigente sobre horário. Eu já preguei algumas vezes na Inglaterra, na nossa igreja, lá em Luton. Irmãos, se o culto começa às 19h30, 19h15 não tem ninguém na igreja, completamente vazia. Mas quando falta 10 minutos, a igreja começa a encher. E antes das 19h30, quem veio, chegou. E tem um detalhe ainda: se você diz que o culto termina às 21 horas, você precisa terminar o culto. Porque dá 21 horas e 3 minutos eles começam a levantar e ir embora. Por quê? Porque eles têm horário para tudo. Porque eles são britânicos no horário. Por exemplo, para você almoçar com um britânico, você precisa marcar esse almoço com 1 mês ou mais de antecedência. Eu ia pregar em outubro e em julho ou julho, a pastora me ligou: Pastor Ricardo, tem 3 famílias que querem que o senhor almoce nos dias que o senhor estiver aqui. Eu digo: em outubro? Ela diz: em outubro. Eu confirmo? Eu digo: você tem que me lembrar. Não, pastor, é porque aqui eles anotam. Inclusive, eu descobri que eles pedem para visitar alguém através de cartas. Escreve uma carta, manda para a pessoa: posso visitar você tal dia? E a pessoa responde por carta: pode vir tal dia que a gente vai receber. Irmãos, acredite, isso acontece lá. Agora você já viu do jeito que a gente faz almoço aqui no Maranhão?
Dá 11 horas da manhã, rapaz, a gente vai fazer um almoço, ó. Vamos chamar fulano. Aí chama fulano, traz a carne, traz a linguiça. Eu levo o arroz. O outro, eu levo o sal, aquela coisa toda bem. Aí quando dá 12 horas, ninguém levou o carvão. E esse almoço que você começou a planejar, 11 horas, 3 da tarde, você está começando a comer o primeiro pedaço de carne. Sabe, o povo é muito assim mesmo. Nós somos assim, mas não lá. O Big Ben, ele fala de um país que respeita o horário. Ele conta a cultura daquele país. Lógico que tem alguns símbolos que não tem lógica. Por exemplo, o da nação rubro-negra. É um urubu. Misericórdia. Eu não sei como é que um time tão bom pode ter um símbolo tão ruim. Então tem algumas coisas que você imediatamente lembra. Agora, irmãos, olha aqui para mim. E quando pensamos sobre igreja de Jesus Cristo, quando pensamos sobre cristianismo, qual é o símbolo que a Bíblia, a história, a experiência e o próprio Deus deixou para nós? Uma cruz. A cruz é a nossa metáfora. A cruz é o nosso símbolo. A cruz é a nossa marca. A igreja cresceu sob a sombra da cruz. E se você conseguir desvendar o que está por trás do símbolo e o que ele representa, você vai descobrir a cultura e vai compreender a essência do lugar. O símbolo da igreja não é um circo ou um teatro para ser entretenimento. O símbolo da igreja não é uma Bíblia, um livro, bem que poderia ser, mas não é. O símbolo da igreja não é um instrumento tocando. O símbolo da igreja é uma cruz. E Jesus disse: se você quer me seguir, tome a sua cruz e venha. O que isso significa? Quando você estuda a história do passado da igreja, você não tem como separar a cruz da igreja. Irmãos, a descrição do cristão é de um homem que carrega a sua cruz. E quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O que ele quer dizer? O que ele quer nos ensinar como igreja? O que ele quer nos ensinar agora? De imediato eu quero lhe dizer algo. O que é literal no texto, o que é claro. Diga assim: se alguém quer. Diga: se alguém quer. A primeira coisa que você precisa entender é que a cruz é uma escolha voluntária. Igreja nenhuma tem que te mandar carregar uma cruz. Nem Jesus te manda carregar uma cruz. A cruz é uma escolha. Ou seja, essa noite eu prego para os que desejam. Eu prego para os que querem. Eu prego para aqueles que vão entender que precisam carregar voluntariamente uma cruz. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Jesus acaba de dizer isso para os seus discípulos, para os seus apóstolos. O que eles entenderam? A cruz, no tempo de Jesus, era um instrumento de morte usado por Roma, literalmente, para gerar sofrimento, vergonha, dor e o fim, a morte daquela pessoa. Então a imagem que veio na cabeça dos discípulos é a seguinte: quando Jesus disse: vocês precisam tomar a sua cruz e me seguir, eles já tiveram a oportunidade de ver talvez milhares de mortes na cruz. Era algo comum naquele tempo. Então na cabeça do discípulo ele entendeu que ele precisava botar um pedaço de madeira gigante nas suas costas.
que ele precisava caminhar por uma via dolorosa, onde ele precisaria carregar o instrumento de morte, que quando chegasse no alto da colina, ele seria pregado nesse instrumento. É isso que eles entenderam, é isso que eles ouviram de Jesus. Quantos estão aqui? Diga amém. A mais horrível das mortes, eles entenderam. Eles teriam que ir rumo à execução. Mas o que Jesus quer nos dizer hoje? Ele quer que você coloque uma cruz nas suas costas e você vá e seja crucificado? O que Jesus quer dizer isso? Ele quer que a gente suba um monte da caveira hoje e morra lá? Não. Mas é muito semelhante. Mas não é isso. O que o seguidor de Jesus deve escolher nesse tempo é escolher uma cruz e nela pregar todo o seu egoísmo, o seu ego, as suas esquisitices, o seu pecado. Quantos estão aqui? Diga amém. Jesus está dizendo que antes de você seguir Ele, você deve se autodestruir. Eu vou usar muitas palavras duras nessa noite, mas o evangelho que não é inteiro, não é benéfico. E Jesus está dizendo, não adianta dizer que você me segue, se você não tem marca nas suas costas de que você está carregando uma cruz. Jesus está dizendo que antes de você segui-lo, você precisa ter uma cruz. E quando nós decidimos seguir a Jesus, nós imediatamente somos apresentados ao instrumento que deve nos destruir. Discípulo nenhum de Jesus nasce antes de passar por uma cruz. Você está feliz aí ainda? Você está feliz, amém? O verdadeiro discipulado, meus irmãos, é o ato de se entregar totalmente a Jesus. E essa entrega, ela gera desconforto e em alguns casos, olha para mim, gera sofrimentos enormes. Porque Jesus deseja que você seja transformado. Carregar uma cruz é um ato público. Ninguém carrega uma cruz escondida. No tempo de Jesus, você pegava uma cruz e todo mundo via ela nas suas costas. Você tinha que passar pelo centro da cidade. Quando eu estava em Jerusalém, eu passei pelo que eles chamam da Via Crucis. Eu passei por lá e disseram, olha, foi mais ou menos por aqui que Jesus passou. E eu fiquei imaginando a vergonha que meu Senhor passou. Mas eu quero que você entenda que todo aquele que carrega a cruz, ele é conhecido publicamente porque está carregando. Porque não tem como você carregar uma cruz e ser a mesma pessoa. Não tem como você carregar a sua cruz, crucificar o seu ego, crucificar o seu eu, crucificar o seu velho homem, crucificar os seus pecados, os seus erros, as suas esquisitices, as suas limitações, as suas dores, e você continuar a ser o mesmo. As pessoas perceberão que você tem algo diferente. Eu passei 5 anos da minha vida na faculdade sem ser conhecido como cristão. Obrigado. Eles só entenderam ou perceberam, ou sei lá, ficaram surpresos que eu era cristão quando eu fui orar na minha formatura. Aliás, eu fiquei com tanta vergonha que acho que aquela oração não subiu nem até o teto. Mas o fato, irmãos, é que eu era tão parecido com o mundo, eu era tão parecido com as coisas, que não havia diferença nenhuma na minha vida. Mas um cristão que carrega a sua cruz, ele não tem jeito, ele é conhecido como alguém diferente. Todo mundo vai ver uma cruz, todo mundo vai ver que ele mudou, todo mundo vai ver que depois que ele encontrou Jesus, é como um trem, né, carregado de minério passando por cima dele. Ele tem que ser diferente. E eu fiquei surpreso que
Eu achava que eu tinha sido um bom cristão na minha juventude. Mas hoje eu começo a estudar a palavra de Deus e eu vejo a vergonha que eu era. Porque inevitavelmente eu evitava a minha cruz. Porque se a cruz é uma escolha, ela pode ser evitada. Quantos estão aqui, amém? Né? Você precisa percorrer o seu corpo, ver se existem marcas de crucificação. Você precisa olhar no seu ombro se existem marcas que você está carregando uma cruz. Alguns de vocês ainda resistem à cruz de Cristo e por isso não resistem às tentações de vocês. Quantos estão aqui? Diga amém. Alguns de vocês ainda, por resistir à cruz de Cristo, ainda não resiste às tentações que vêm sobre a vida de vocês. Nós, quando resistimos à cruz, continuamos presos aos nossos pecados, aos nossos vícios, aos nossos erros. Por quê? Porque nós não decidimos sofrer. Porque a escolha da cruz, ela precisa ser algo só seu, voluntário, livre. Ninguém carrega a cruz por obrigação. Mas tem gente que pensa que carrega a cruz, você sabia? Porque tem gente que confunde cruz com problema. Meu casamento é minha cruz, pastor. Ah, você nunca disse isso, né? Deixa eu te dizer, o teu casamento não é tua cruz, é você que é um cruz credo dentro do seu casamento. Você sabe por que teu casamento está tão ruim? É porque tem alguém que não é crucificado, casado com a sua esposa. É porque tem uma mulher que não é crucificada, casado com seu esposo. É porque tem uma pessoa lá que só faz o que pensa, que dá na sua telha, não pede perdão, não perdoa. É porque tem alguém vivo demais dentro desse casamento. Mas no dia em que você morrer na cruz que é sua, o seu casamento vai se transformar. Pastor, meu trabalho é uma cruz. Conversa, rapaz, vai ver que você é preguiçoso. Trabalho dignifica o homem. Cruz não é esse tipo de problema. Pastor, a minha vida é uma cruz. Oh vida difícil, oh vida, oh azar, oh tristeza. Quem lembra daquele desenho de 1930? Só uma irmã ali, obrigado, irmã. A gente pensa que problema é cruz, irmãos. Você sabe por que tua vida é um problema? Porque você tem que entender o paradoxo da cruz. Qual é o paradoxo da cruz? Qual é o contrassenso da cruz? É que quando você tenta viver, você está morrendo. Mas no dia que você desistir de viver e morrer, então você vai viver de verdade. Enquanto você continuar fazendo as coisas do seu jeito, você vai morrer. Você morre a cada dia. Você morre aos poucos, gota a gota, obstinado, vive nos mesmos erros, vive nos mesmos pecados, espanca a sua própria consciência. A tua consciência sabe que você está errado, mas você se mantém firme lá. Sabe lá Deus por quê? Enquanto você tenta viver, você está morrendo. Mas no dia que você decidir ir para essa cruz, que é só sua, você vai experimentar uma vida como você nunca experimentou. Cruz é simples, meu irmão. Cruz é lugar onde alguém morre. E tem muita gente confundindo a cruz com problema. E tem muita gente confundindo a dor do pecado com a dor da cruz. Amém? Tem muita gente confundindo a dor do pecado com a dor da cruz. O pecado é uma dor que você não escolhe, mas chega a você por causa da consequência dele. A cruz não. A cruz é uma escolha. A cruz jamais é uma imposição. A cruz nunca vem sem ser solicitada. Mas o pecado chega, as consequências dele chegam quando você menos espera. A cruz é um sofrimento que escolhemos para viver. O pecado é uma consequência de uma dor que vai nos matando.
A dor do pecado, irmãos, não é uma escolha, é uma consequência. E a dor da cruz é uma escolha que vai te fazer viver. Agora eu te pergunto, que dor você tem sentido nesse tempo? Muitas pessoas me procuram no gabinete e dizem assim: pastor, eu estou sofrendo pra caramba, estou sofrendo demais, minha vida está atribulada, minha vida está uma bagunça. Eu digo, por quê? Aí ele vai me contar as burradas que ele fez, os pecados que ele cometeu, as posições que ele manteve, os erros continuados daquela mulher. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Tem gente que sofre, irmão, sofre. Agora, uma vez uma pessoa entrou no meu gabinete, eu nunca vou esquecer. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou sofrendo. Eu já perguntei, qual é o seu problema? Ela literalmente falou: meu problema foi que eu li a Bíblia. A Bíblia está me cortando. A Bíblia está me queimando, porque a palavra de Deus é espada de dois gumes, a palavra de Deus é fogo consumidor, a palavra de Deus é martelo que esmiuça o mais duro coração. Aquela pessoa disse para mim: pastor, quanto mais leio a palavra, mais eu descubro que eu estou longe dos caminhos de Jesus. Quanto mais leio essa palavra, mais eu sei que eu preciso mudar. Pastor, eu estou em pedaços. Pastor, eu estou sofrendo. Eu preciso melhorar. Eu preciso agradar o meu Jesus. E eu deixando ela falar, e eu, yes. Ei, crente bom, irmão. Crente bom é o que sofre para agradar a Deus. O cristão de verdade é aquele que bota a cruz, ele chora, ele geme, mas vai matar o seu velho eu. Não é aquele que toda vez procura um pastor, uma oração, um monte, para poder resolver o problema que fez. A cruz de Jesus não é os erros que cometemos, a cruz de Jesus é a saída que nós temos para não cometermos mais erros. Mas essa cruz é uma escolha. Eu me lembro uma vez que eu já fiz 3 cartas para o nosso pastor, o pastor Nonato. E eu falei assim: pastor, eu não vou ser mais pastor. Ele disse: por quê? Eu digo: por que eu não presto? Eu estava lendo um livro, eu acho que era o Sermão do Monte, de Martyn Lloyd-Jones. Um livro de 800, quase 900 páginas, com letras Times Romanos número 8. Para você terminar uma página, era uma viagem. Mas eu me lembro que eu comecei a ler aquele livro, acho que era umas 6 da manhã, e eu me lembro assim, quando eu tomei noção das coisas, eram umas 2 da manhã do outro dia. E à medida que eu li aquele livro, eu falava: meu Deus, eu não sou crente, eu não sou. Aí eu fiz uma carta: pastor, eu estou desistindo do ministério. Ele disse: calma, rapaz, vai dar certo. Aí outra vez eu peguei um livrinho pequenininho de Oswald Smith, Paixão por Almas. E eu li esse livro sentado na minha cadeira de papai lá em casa, cadeira de balanço. Irmãos, eu chorava, eu queria me entrar dentro daquela cadeira, a vergonha que eu tinha de ser cristão. E eu quero indicar para você um autor, qualquer livro dele você pode comprar, A.W. Tozer. E eu quero que você leia ele, e o problema é teu depois você lê ele. Eu quero que você entre em crise, eu quero que você chore, eu quero que você leve um murro na boca do estômago e diz: pastor, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu digo: pronto, agora está prestando para alguma coisa. Porque quando a gente não entende que precisa mudar, quando a gente não entende que precisa ser conformado à imagem de Cristo, quando uma igreja não entende que ela precisa carregar uma cruz para servir a Jesus, ela nem começou a viver o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é uma das coisas mais difíceis de serem vividas. O Evangelho não é uma brincadeira de final de semana. O Evangelho é um Jesus Cristo que morreu numa cruz terrível e abriu a possibilidade de eu viver uma nova vida. Contudo, entre essa minha nova vida e eu, tem o velho homem, que esse você decide matar. Jesus Cristo já te salvou. Mas para matar o velho homem, você precisa se juntar ao Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser uma igreja cheia de gente. Nós precisamos ser uma igreja cheia de santos, cheia de convertidos. Irmãos, a metáfora da igreja não é a Disneylândia, onde você visita e tudo vai ficar bem. A metáfora da igreja é uma cruz, um instrumento que quer te matar para que você possa viver a vida que Deus tem para você. Alguém está me entendendo? Diga amém.
Alguém tem que morrer naquela cruz. Alguém tem que morrer. O texto é muito claro. Não é só Cristo que deveria enfrentar a cruz, mas também os seus discípulos. Na entrada da porta do reino de Deus tem uma placa luminosa que fica piscando: renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e depois entre. Deus quer nos mudar. Eu posso ouvir um amém, um aleluiado, glória a Deus? É pro teu bem, irmão. Vai doer, mas vai ser pro teu bem. Deus é pai, e nenhum pai bate para punir, um pai bate para restaurar. A gente precisa voltar para os caminhos do Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, a cruz mudou o mundo. Depois que Jesus ressuscitou daquela tumba, a mensagem dos apóstolos foi um Cristo crucificado. A cruz transformou Saulo em Paulo. A cruz transformou homens impiedosos em generosos. A cruz sacudiu a escravidão das religiões pagãs. A cruz trouxe liberdade para os cativos. A cruz mudou o mundo inteiro. Mas eu te pergunto, o que você vai fazer com essa cruz? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Só tem duas coisas que nós podemos fazer com a cruz. Fala para ela. Agora, com aquele olhar de profeta, digo: a primeira coisa, fugir. A segunda, nela morrer. Só tem essas duas coisas para você. Pastor, eu não concordo com essa mensagem não. Eu digo, assim como a cruz é uma escolha, acreditar na palavra de Deus também é. Mas deixa eu te dizer, de um coração de um pastor que está cheio de amor hoje. Pode até não parecer, mas eu estou cheio de amor por vocês hoje. Se alguém discorda de Jesus Cristo de Nazaré, está liquidado, irmão. Se você discorda de Jesus Cristo de Nazaré, você está liquidado. Está liquidado no quesito que diz respeito a ser cristão. Ninguém pode questionar a verdade do único que é verdadeiro. E na cruz você só tem duas opções: ou você foge dela, ou nela você morre. A cruz nunca mudou. O que mudou foi o nosso cristianismo. Afrouxamos as exigências de Deus. Aliás, na teologia moderna, nas igrejas, em alguns locais, eles deram até mais um atributo para Deus, fora os tantos que Ele já tem. Deus agora é delicado. Ele não vai fazer nada com você. Olha, fica tranquilo. Fica de boa. Curte a tua vida. Só que eu quero te dizer uma coisa, que essa mensagem não é verdadeira, porque segundo essa palavra, a cruz não faz barganha com ninguém. Ela está pronta para acabar com o velho homem, com Adão que existe dentro de você. A cruz é implacável. Existe uma cruz sendo pregada por aí, que diz que não tem problema, você não precisa abandonar seu pecado, Jesus te ama. Olha, basta crer, é assim mesmo, olha, tudo certinho. Para que mudar? Irmão, mas eu quero te dizer que a cruz pregada na palavra de Deus, ela não te respeita. Ela não é simplesmente um crucifixo, ela não é uma joia, ela não é uma moda, ela é um instrumento que mata. E se não mata, você nunca pegou uma cruz. A cruz não faz amigos. Ela ataca você até que alguém parecido com Jesus comece a nascer. Ela não aceita do jeito que você é. A cruz te espanca.
Sabe, a cruz tem seu próprio estilo de ser. Ela perfura, ela sangra, ela é implacável. Enquanto ela não acabar com o seu opositor, não tem paz. Ah, pastor, eu não gosto dessa mensagem, mas você deveria amá-la, porque é a cruz de Cristo que acaba com o nosso pecado, com as nossas esquisitices, com o nosso mau caráter. É a cruz de Cristo que nos torna verdadeiramente homens e mulheres santificados. É a cruz de Cristo. Irmão, deixa eu te falar, é porque não agarramos a cruz, é que estamos perdendo casamentos, é que estamos perdendo o trabalho, é que estamos perdendo a reputação. Agarre a cruz e o resto você vai ter. Precisa mudar o seu entendimento. A cruz cortará fundo em nossas vidas. Ela não poupa qualquer falsa reputação. Ela quer um eu verdadeiro. Na época dos romanos, um homem que pegava a sua cruz, ele sabia que não tinha mais como voltar. Ele sabia que já estava dando tchau para sua família. Ele sabia que ali era o fim, era o adeus ao seu mundo. Ele estava indo para o término de tudo. Não tinha retorno, era inevitável. O homem, a mulher que toma a sua cruz, ele não tem escolhas. Ele precisa se despedir da sua velha vida. Ele não poderá ser mais o mesmo. Ele sabe que a cruz não tem acordo. A cruz não tem boa relação com as suas vítimas. Ela é rude. E como diz um amigo meu, a cruz é brutal. E ela só para quando o homem que está pregado nela se torna outro. As cruzes que existem são parecidas, mas não são iguais. Primeiro, não existe cruz como a de Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma cruz é igual a dele. Um dia João Batista estava pregando no alto de uma montanha. E ele para a sua pregação e aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olha para trás e vê um jovem de 33 anos, 30 e poucos anos chegando ali. João Batista está dizendo: sobre esse aí, todo pecado da humanidade será perdoado. Nós somos hoje mais de 7 bilhões de pessoas vivas. A ciência fez um cálculo, uma projeção, não é correto isso, mas eles dizem que possivelmente já nasceram entre 118 e 124 bilhões de pessoas no mundo. De 118 a 124 bilhões de pessoas no mundo. A pergunta que a gente tem que fazer, vamos lá. Se cada pessoa pecou 10 vezes, são quantos pecados? 18 bilhões, nós fomos para 180, né? Bilhões. Se pecou 100 vezes, já passou para 1 trilhão e isso aí. Quantos aqui já pecaram mais de 10 vezes? Levanta a mão para me ver aqui, só fazer um teste aqui. Certo. 50. Já diminuiu? Não. Quem aqui já pecou mais de 100 vezes? 100. Isso em quanto tempo? 2 dias? Eu quero que você calcule agora a cruz de Cristo. Quantos bilhões de pecados estavam lá? Mentiras, roubos, furtos, assassinatos, estupros, abusos, genocídios, guerras. Você lembra quanto você sofreu por causa de um pecado? Aquele que você falou assim: eu não quero ver ninguém hoje, eu acho que eu vou morrer. Você lembra daquele pecado que quase te matou? Ou talvez você sofreu por causa de um pecado de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um erro deles. Pois é, a Bíblia diz que todos esses pecados
estavam sobre Jesus Cristo de Nazaré. Ele era o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. A gente não entende isso, como a gente cantou. Eu nunca poderei, como é que é? Eu nunca saberei quanto custou o meu pecado naquela cruz. A gente não sabe mesmo. Mas pensa comigo aqui agora. Gene Edwards escreveu um livro onde ele tenta nos dar uma ilustração. Eu já contei ela várias vezes, mas eu preciso que você entenda isso. É uma ilustração para a gente ter uma ideia. É apenas uma didática para nós entendermos. Gene Edwards diz que quando Jesus foi ser crucificado, na sua ilustração ele diz que estenderam o primeiro braço de Jesus, e antes de pregarem o primeiro prego na mão de Jesus, Jesus para o tempo e dá ordem aos anjos. Anjos vão até o passado, peguem todo o pecado do homem morto, de Adão até agora, e tragam a minha presença. Na ilustração de Gene Edwards, uma outra parte dos anjos ganham poder para ir no futuro. Anjos vão até o último homem nascido até a minha volta, e tragam todo o pecado da humanidade do futuro até aqui agora. Anjos vão a todo o pecado que existe hoje nas pessoas que estão vivas, e trago até a minha presença agora. Pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro, todos em um só lugar, na mesma hora. Não é à toa que Gene Edwards diz que o sol escureceu e que a terra virou um breu. Era muito pecado num só lugar. E então Jesus dá uma ordem de volta para o tempo voltar a funcionar. E quando é pregado o primeiro cravo na mão de Jesus, todos os pecados dos homens são presos naquela cruz. É por isso que não existe uma pessoa na terra que, invocando o nome de Jesus Cristo, não é perdoada. Não existe um pecado que a cruz de Cristo não tenha poder para livrar. Não existe nada que seja mais poderoso do que o sangue derramado naquele lugar. Mas Gene Edwards, na sua alegoria, diz mais. Diz que tinha outra mão de Jesus, e quando foram pregar o outro prego na mão de Jesus, ele diz assim, para nós entendermos: Jesus para o tempo e manda os anjos irem lá dentro do templo de Jerusalém e tragam todas as leis, os 720 versículos do livro de Levíticos, todos os sacrifícios, todas as oferendas, todas as leis. E Gene Edwards diz que quando todas as leis e todos os sacrifícios chegam à cruz, Jesus dá ordem e é crucificado. Na outra mão de Jesus, todo outro sacrifício. É por isso que na cruz de Cristo todo pecado é perdoado e mais nenhum sacrifício é necessário. Você não precisa ir para uma cidade santa, você não precisa subir uma montanha, você não precisa subir uma escada de joelho, você não precisa fazer uma oferenda, você não precisa comprar, você não precisa dar, você não precisa se sacrificar, você não precisa mais nada, porque Ele é o Cordeiro perfeito que foi morto pelos nossos pecados. Na cruz de Cristo, passado, presente e futuro são perdoados, e na cruz de Cristo não existe mais nenhum sacrifício a ser feito. Nenhuma cruz é igual a de Jesus. Nele nós podemos ter um recomeço, mas nenhuma cruz também é igual à sua. Só você pode carregar a sua cruz. Eu fico imaginando assim, que deve ter um armazém lá no céu com um monte de cruz, que os crentes não foram pegar ainda. Ricardo Massai, tá lá a tua cruz, vai pegar, meu filho. José, tá lá a tua cruz. Ninguém pode pegar a sua cruz, só você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Existe uma cruz que é só sua, e é uma cruz que você aceita voluntariamente. Jesus coloca a questão toda na sua mão.
erguer a sua cruz, começar a subir a montanha, é com você. Pastor, mas afinal de contas, seja específico. O que é esse negócio de carregar a cruz? É você pegar todas as suas falhas, todos os seus traumas, todas as suas limitações, todos os danos que outras pessoas causaram a você, todo o orgulho que te impede de perdoar ou pedir perdão, todo o ódio alojado em seu coração, toda decepção, toda tristeza, todo pecado, todo estilo de vida que não diz respeito à vida que Jesus tem para você. Pegue tudo isso agora e tenha coragem de colocar sobre a cruz, que essa é a sua cruz. A diferença é notável entre uma vida de cruz e uma vida sem cruz. A santidade só vem para aqueles que têm uma vida de cruz. Uma vida sem cruz é uma vida medíocre. Eu não sei se você já passou por isso, mas depois dos meus 30 anos, já frequentando a igreja com o entendimento há quase 2 décadas, eu falei: Senhor, tem que ter mais. Tem que ter mais. A minha vida não pode ser simplesmente ir para um culto de domingo, tocar e voltar. Não, tem que ter mais. Se a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem poder, eu quero sentir que Ele é sábio, eu quero aprender. Que Jesus Cristo tem olhos de fogo, eu quero ver. Que Ele é a cura, eu quero ser curado. Que Ele é a paz, eu preciso dessa paz. Que a paz que Ele dá não é igual a desse mundo. Eu quero isso, Senhor, tem que ter mais. Um homem que sabe que tem que ter mais, ele não pode simplesmente querer e pedir. Ele precisa pregar a sua cruz e encontrar esse mais, porque a cruz é tão pesada que vai levar ele ao mais profundo de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe evangelho sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo não é um diplomata. Jesus Cristo é rei. Um diplomata é aquele que tenta trazer paz entre 2 países. Não, Jesus Cristo é rei. E quando você é do reino dele, você não pertence mais ao reino das trevas. O seu estilo de vida não é mais o que você deve viver. Nós não, irmãos, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui montando um clubinho para se sentir melhor, não. Nós estamos aqui para juntar o pouco de fé que nós temos, cada um de nós, e nessa fé, nessa multidão de fé aqui, vivermos o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Porque você não consegue numa área, mas eu consigo na outra, e nós dois vamos conseguir nas 2. Eu estava compartilhando com o pessoal ali da equipe de mídia. Eu sei o tanto que é pesada a minha cruz. E não é ser pastor, não é ser pai, não é ser marido, não, irmãos. É tentar acertar na minha intimidade com Deus. O meu Jesus, Ele não me dá um acordo pacífico para eu me acertar com esse meu velho Ricardo. Ele precisa morrer. Irmãos, a cruz de Cristo acabou com Ele. A sua cruz, a minha cruz precisa acabar conosco. Eu não tenho como pregar uma mensagem dessa e me perguntar se alguns de vocês não estão dizendo assim: pastor, mas isso é muito pesado, isso é muito difícil. Irmãos, mas a lógica não procede. Por quê? Imagina eu chegando para o meu filhão Rafael e dizer assim: filho, recebi uma ligação do Barcelona e eles me disseram e eles aceitam você para ir para a categoria de base deles, mas você precisa perder 10 quilos e ganhar 10 quilos de massa, e você precisa correr 100 metros antes de 12 segundos, e você precisa fazer isso, então uma lista inteira de coisas para ele. E tem mais, filhão, o salário inicial é de 60 mil euros, aleluia.
Você sabe o que eu vou fazer com meu filho? Eu vou pegar ele pelas mãos e vou dizer assim: doido, agora é de manhã e de tarde e de noite. É das 8 às 8. Acabou agora, descanso. É sangue no olho, faca nos dentes. Porque até dezembro tu tá dentro do Barcelona. Sabe aquele negócio? Aí a gente vai. Porque ele vai pagar o preço por isso. Não vai não, Batera? Vai pagar o preço. Ele vai sangrar. Isaac, eu tenho uma proposta para você. É um salário de 30 mil reais, com 13º, 4º e 5º, 60 dias de férias no ano, plano de saúde para você, sua filha, ou para você, sua esposa e mais seus 500 filhos. E ainda de graça ganha uma Kombi para você carregar todos eles. E tem mais, Isaac. É um salário excelente de 20 mil reais por mês. E tem mais, garoto. Você só precisa ler essas 3.000 páginas aqui e ficar pronto para um teste oral que nós vamos ter daqui a 3 meses. Meu amigo, esse rapaz, ele vai comprar 10 litros de café, vai botar do lado dele, vai botar os pés dele dentro do gelo e vai estudar de manhã, de tarde e de noite. Sabe por quê? Porque nós falamos que o preço é alto, mas nós não medimos sacrifícios para conquistar as coisas desse mundo. Nós não medimos sacrifícios para nos tornar bem-sucedidos. Nós não medimos sacrifício para nos tornar os melhores. Alguns, os melhores do mundo é isso. Sabe, eles simplesmente lutam 12, 14 horas por dia para permanecerem quem eles são. Homens que estão sacrificando tudo, inclusive até eles mesmos. Aquele Kelps que ganhou mais de 30 medalhas olímpicas, ele disse que não lembra um dia na vida dele, enquanto ele nadava, que ele não passou 8 horas dentro de uma piscina. O campeão pan-americano de levantamento de pesos é um homem que não teme ao Senhor, que ele tem uma vida do jeito que ele quer. Ele disse que passou 24 meses sem sair com nenhuma mulher, sem não ver nada, sem fazer absolutamente na área sexual, porque ele precisava estar em forma para o campeonato. Ele disse que valia tudo para a vida dele. Eu vejo as pessoas que estudam medicina de manhã, de tarde e de noite. Meus irmãos, o mundo está pagando preço por tantas coisas. O mundo está se sacrificando por tantas coisas. E agora vem Jesus, o Rei da Glória, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e diz: pegue a tua cruz e siga-me. E a gente começa a reclamar. Come on, vamos acordar para o que tem valor nessa vida. Ninguém pergunta o preço para ser bom nesse mundo, mas todo mundo está achando ruim o preço para ser santo diante de Deus. Todos sabem que quanto mais importante o objeto, maior é o preço. E o desafio de Jesus é simples: até onde você vai para me agradar? Qual é o valor que eu tenho para você? Pergunta Jesus hoje. Porque se eu tenho valor, eu não te obrigo, eu não te ordeno e nem te peço. Eu só digo: se você quer, pegue a sua cruz e após mim, vem, negue-se a si mesmo e me siga.